Bem, gente, dando continuidade ao nosso assunto de bioquímica celular, né, que é o assunto do primeiro ano, nós vamos trabalhar agora lipídios, tá bom? A gente vai trabalhar lipídios que são gorduras, tá? Podemos acompanhar aqui. Eles são substâncias orgânicas, gente, que ele é insolúvel em água. Mas por que ele é insolúvel em água? Porque existe uma propriedade química chamada de polaridade das moléculas. Então, a água ela tem uma certa polaridade que confere um caráter polar. Já os lipídios, eles não deixam elétrons não ligantes livres, então ele se torna apolar, né? Tem aqui no slide, ó, sem carga elétrica. Logo, não tem compatibilidade. Tá? Polar com apolar, tem que ser polar com polar ou apolar com apolar. Por isso não tem essa união entre água e lipídio, que são as gorduras. Ao contrário dos carboidratos, os lipídios são divididos em 5 grupos, tá? O primeiro grupo são os glicerídeos, não sei se vocês lembram, mas eu falei para não confundir glicerídeo com glicídio ou glucídio, porque glicerídeo, ó, como a gente pode observar, ele é um tipo de lipídio formado por um glicerol e ácido graxo. O que é o glicerol? Está aqui embaixo. Ó. Ele é um álcool que tem 3 carbonos e 3 hidroxilas, que é o OH. E o que é o ácido graxo? Está aqui no meu outro slide. Esse ácido graxo são moléculas de cadeias longas, tá? Deixa eu afastar aqui. Cadeias longas, cadeias carbônicas longas, onde tem um ácido carboxílico, ó, C-OH, que está bem aqui em cima, ó, da cadeia. A diferença é que essas cadeias carbônicas de ácido graxo, elas podem ser insaturadas, há ligações duplas entre esses carbonos, tá aqui um em amarelinho e aqui outra, ou ela pode ser saturada quando só tem ligações simples. Então, lá na química orgânica, existem as ligações simples, tá? Ou chamadas saturadas, e existem as ligações duplas e triplas que ocorrem na insaturação entre os carbonos. Lembra que o carbono ele tem que obedecer, o carbono normalmente ele faz 4 ligações. Ele obedece uma regrinha onde ele tem que fazer 4 ligações. Se a gente observar, esse carbono aqui está se ligando a 2 hidrogênios, a esse H2 e a esse H2. Esse carbono aqui ele está se ligando a esse hidrogênio, a esse H2 e 2 vezes a esse CH. Tá? Então, ligações duplas, cadeia insaturada. Ligações simples, cadeias saturadas. Voltando, esse glicerol se junta com esse ácido graxo para formar o que nós chamamos de glicerídeo. Qual é o mais importante? O triglicerídeo. Porque os triglicerídeos é o glicerol mais 3 ácidos graxos. Está aqui a reação. Ó. O glicerol mais aqui justamente o ácido graxo. E aqui embaixo as 3 moléculas de ácido graxo. Para ocorrer essas ligações, observa que está saindo aqui ó, H2O em azul, H2O e H2O. Está saindo 3 moléculas de água, que é uma desidratação. E esse oxigênio aqui da hidroxila vai se ligar a esse carbono aqui, ó, do ácido carboxílico, que está aqui em amarelo. Observa. O nome dessa ligação é éster. O éster é a ligação justamente do oxigênio do grupo hidroxila, do glicerol, que se ligou justamente com o carbono do grupo ácido carboxílico lá do ácido graxo, formando o que nós chamamos de triglicerídeo. Triglicerídeo é extremamente importante porque esse triglicerídeo, que é um tipo de glicídio, ele vai auxiliar na tua reserva energética, ele vai ter a função de estar presente lá nas sementes da oleaginosa, observa aqui embaixo, ele vai estar presente no tecido adiposo, que é a gordura animal. Essa gordura ela serve justamente para amortecer os impactos, né? Nos proteger, reter calor durante o frio, por isso que o urso polar ele é tão gordinho, né? Ele tem muito tecido adiposo, que é justamente para evitar essa perda de calor para o meio e aí ele conseguir se manter bem aquecido. Esses glicerídeos, gente, eles são divididos em óleos e gorduras também. O óleo, a temperatura ambiente, ele é líquido. Ele é composto por ácidos graxos insaturados, ou seja, ligações duplas ou triplas. Já a gordura são os ácidos graxos que são saturados, que têm ligações duplas ou triplas, e é sólido a temperatura, né, ambiente. O segundo grupo, desculpa, são as ceras, tá? A cera, ela é uma molécula formada por uma molécula de álcool, só que ela não é uma outra molécula unida uma ou mais a ácido graxo, tá? Unida uma ou mais de ácido graxo. Quais são as propriedades?
são sólidas à temperatura do meio ambiente, são insolúveis em água porque é lipídio e tem ponto de fusão maior que o glicerídeo. Lembra que fusão é a passagem do estado, né, sólido para o líquido. Qual a função? O cerume que protege aqui o nosso revestimento, a entrada do nosso conduto auditivo. Eu nunca devo pegar o cotonete e enfiar, né, colocar dentro e retirar todo esse cerume. Claro que não, porque a partir do momento que eu coloco o cotonete, eu estou enfiando, né, eu estou colocando, permitindo com que essa cera ela entre para o meu canal auditivo. Então eu devo limpar só aqui por fora. Por que é importante esse cerume no meu ouvido? Porque ele vai justamente me proteger contra micro-organismos, tá? Ele vai revestir folhas, impedindo a evaporação excessiva de água. Isso é muito importante em plantas de ambientes semiáridos, como o nosso bioma caatinga. Ela não quer perder água, ela quer reter água, então ela vai ter várias características que a gente já sabe. Formação dos espinhos, raízes profundas e uma epiderme, né, rica em cera, que é justamente para evitar essa transpiração. E nas aves aquáticas, como o pato, o ganso, o marreco, eles têm uma glândula localizada na ponta da cauda, que é chamada de glândula uropigiana. Essa glândula, a gente até consegue observar, né? Os patos, ele pegam o bico, passam lá na ponta da cauda e fica retirando essa cera e fica passando nas penas. Por quê? Porque vai impermeabilizar as penas, fazendo com que a água não grude as penas, já que água e óleo não se misturam. Então, para ele vai ser ótimo, porque ele vai conseguir deslizar sobre a água, permitindo com que essas penas elas não fiquem grudadas umas nas outras, tá? O terceiro grupo, se não digamos os mais importantes, né, um dos mais importantes são os esteroides, tá? Eles são formados por átomos de carbono ligados entre si, gente, mas eles formam o que nós chamamos de anéis, que são chamados anéis aromáticos. Como exemplo, nós temos o colesterol e nós temos os hormônios sexuais, testosterona no homem, estrógeno, progesterona na mulher. Nós também temos as glândulas suprarrenais produzindo o hormônio cortisol, que é o hormônio de alerta, muito idêntico à adrenalina, e a aldosterona, que controla a taxa de sais no teu organismo, tá? Por que o colesterol é importante? Gente, a gente só costuma falar que triglicerídeo é ruim, que colesterol é ruim, que lipídio é ruim. Não é bem assim. A gente precisa tê-los em quantidades medianas no teu corpo, tá? Porque o triglicerídeo ele é uma reserva energética. Acabou de utilizar carboidrato, eu vou passar para o lipídio. Então, eu preciso desse triglicerídeo. Eu preciso desse colesterol, porque esse colesterol, como a gente pode observar, ele faz parte, ó, ele está presente na membrana plasmática das células animais, exceto das vegetais. Eu coloquei até uma observação. Ele vai conferir o quê? Vai promover a flexibilidade dessa estrutura da membrana. Qual a função do colesterol no teu corpo? O colesterol ele é bom porque ele vai produzir a bile. A bile, moçada, ela não é uma enzima. Ela é uma substância que ela é produzida pelo teu fígado e ela fica armazenada na vesícula biliar. A partir do momento que a gordura ela sai lá do teu estômago e vai para o intestino delgado, na porção inicial do intestino delgado, a gente chama de duodeno. É onde essa vesícula biliar libera essa bile para emulsificar essas gorduras. Quem sintetiza ela? Justamente o colesterol. Por isso a importância dele no teu organismo. Ele é precursor da vitamina D, que é o calciferol, que evita o raquitismo. A gente ainda vai estudar vitaminas. E a gente vai ver que tem uma série de vitaminas com várias funções. O raquitismo é uma doença que ocorre em pessoas que têm carência dessa vitamina D e tem os ossos muito frágeis. Então fica, como é que eu posso dizer? Ela fica com esse osso frágil, então para quebrar é rapidinho, né? Isso acontece mais, principalmente quando o menino ele não toma aquele banho de sol adequado, né? Ele não consegue produzir tanta vitamina D para calcificar seu osso, ou então, na melhor idade, na velhice, ela vai perdendo essa parte mineral do seu osso. Precursor dos hormônios que eu já mencionei para vocês aqui, ó, os sexuais e da suprarrenal. Como eu obtenho colesterol? Meu fígado sintetiza ou alimentação, tá? São as duas formas que eu tenho como adquirir esse colesterol. Mas quais são os problemas associados ao colesterol? Existem lipoproteínas, tá? Que elas vão justamente ser transportadas no meu sangue. Essas lipoproteínas chamadas de LDL e HDL, ela transporta o colesterol no meu sangue. Aí eu vou só pular aqui o slide para vocês verem, né, que eu coloco, tem essa imagenzinha aqui do HDL, que é um anjinho, e do LDL, que é o diabinho. Por quê? LDL é uma sigla que significa
low density lipid. Tentando aqui o meu inglês, não. Low density lipid, que são lipídios de baixa densidade. Ou seja, LDL, logo Deus leva. Logo Deus leva. É o lipídio ruim. Ele tem uma baixa densidade, ele não consegue percorrer a tua corrente sanguínea. Então ele vai acumulando, placas de gorduras, de colesterol, dentro da tua artéria, causando o que nós chamamos de aterosclerose, levando isso aí a um quadro de infarto do miocárdio, se for uma artéria no coração, um AVC, que é um acidente vascular cerebral, uma isquemia. Então eu não posso ter muito LDL no meu organismo, tá? E o HDL, Jade? O HDL é o colesterol bom. Ele é a lipoproteína de alta densidade. HDL significa Right Density Lipid, que são os lipídios, as lipoproteínas de alta densidade, que conseguem pegar esse colesterol em excesso no teu sangue e mandar lá para o teu fígado. Então ele vai recolher, tá? E vai ser justamente enviado para o teu fígado e aí vai ser eliminado justamente com a bile. Então, entre o HDL e o LDL, você vai escolher um desses dois, né? O bom ou o ruim. Eu acho melhor você se fixar o LDL, que é o logo Deus leva, tá? Que é o de baixa densidade, que é o ruim, causando esses problemas aqui associados a essas. Lipídios são os fosfolipídios, muito simples, muito tranquilos, são aqueles lipídios presentes na membrana celular, tá? A gente sabe que a membrana celular ela tem uma característica que ela é uma bicamada fosfolipídica, onde esses fosfolipídios ele tem essa regiãozinha aqui em azul, que é a região hidrofílica, que tem afinidade por água, e a parte de dentro, que são essas perninhas, até aqui na imagem, é justamente a parte hidrofóbica, né, que tem aversão à água e afinidade por lipídio. Então, ele tem um caráter anfipático. O que é isso? Ele tem uma afinidade por água, que é justamente a bolinha, as cabecinhas aqui em azul, e as perninhas que têm uma afinidade por lipídio. Ele é importantíssimo para a nossa membrana plasmática de todas as células. Nós temos o quinto tipo, que são os carotenoides, né, o último, que ele vai dar o pigmento de cor vermelho, alaranjado, amarelo presente em todas as plantas. É importante porque esse caroteno ele ajuda na captação de energia luminosa no processo de fotossíntese. E olha como é importante. Existe o beta-caroteno. O beta-caroteno é o pigmento alaranjado. E esse pigmento alaranjado, como exemplo aqui, eu estou dando a cenoura. Ele é precursor da vitamina A, ou chamada de retinol, que combate a cegueira noturna. Paula, Jada, quando chega de noite eu fico cego? Não, você tem dificuldade de enxergar à noite, tá? Então, esses carotenoides, eles são extremamente importantes, olha para cá, porque eles são responsáveis por dar coloração aos frutos. Auxilia na captação da energia luminosa, da luz, para poder produzir a fotossíntese, e ao mesmo tempo ele é precursor dessas vitaminas aqui, como exemplo a vitamina A, gente. Então a gente encerra o assunto de lipídio, espero ter contribuído aí nessa revisão para vocês possam fazer os exercícios e podem estar enviando as dúvidas para o meu e-mail, tá? jader.lima@cristos.com.br. Até a próxima, moçada.